Paz, meus irmãos, que a graça de Jesus seja aí no teu coração, que a paz de Cristo inunde você, a fé seja ministrada aí agora no teu coração. Eu quero deixar uma palavra aqui para os meus irmãos. Eu tenho pensado sobre esse tema nos últimos dias e eu quero ler um texto da Bíblia. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5. Vou ler aqui 3, 4 versos a partir do verso 8, 1 Pedro 5:8, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma palavra muito oportuna, porque os tempos em que nós vivemos são tempos que carecem de uma medida de sobriedade. Ele começa nos orientando, né? Pedro vem falar para que nós sejamos sóbrios e vigilantes, né? Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda, né, em derredor como um leão que nos ruge, tentando nos devorar, né? E ele segue dizendo, ó, resistires firmes, não é na tua força, né, no teu entendimento, mas é resistires firme na fé. E aí existe uma coisa muito interessante que ele vem falar sobre os sofrimentos, as tribulações que estão acontecendo com os irmãos em Cristo, com a igreja de Jesus em todo o mundo, né? Ele fala que sofrimentos iguais aos seus estão se cumprindo na irmandade por todo o mundo. Mas ele dá uma promessa, ele fala, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. Mas existe uma verdade que a gente não pode e não tem como fugir, é de que de fato há uma batalha, há uma guerra nesse tempo. Só que essa guerra, ela não é nova, né? Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, de fato, há uma batalha, há uma guerra, né? Nós temos um inimigo cruel, que é implacável, que não descansa e que a todo momento luta para tentar nos demover do lugar onde nós devemos estar. Agora, essa guerra, ela não é uma guerra apenas atual, ela está se intensificando nos nossos dias. Mas eu preciso te dizer que é uma guerra antiga. Essa guerra começou lá no Éden, quando Satanás tentou a mulher, né? E qual foi a grande questão ali? É que Deus, ele deu ao homem autoridade para governar sobre a criação, né? Sobre
tudo que Deus havia criado. Mas, a partir do momento que o homem cede à tentação de Satanás, ele toma essa autoridade e entrega nas mãos do diabo. Então, a partir desse momento, há uma peleja, né? Há uma luta entre o homem e Satanás. Satanás e o homem estão sempre pelejando. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai nos dizer o seguinte, aqui. O 14. Logo depois que Eva tomou ali, né, do fruto, deu ao seu marido, Deus, ele entra, né, ali no assunto e profere palavra, né, para a serpente, para a mulher, para o homem, né, responsabilizando cada um conforme a sua competência. E ele, no verso 14, diz a serpente, ele fala assim, ó, então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. E o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, Deus ele já anuncia a salvação, né? A resolução desse problema. Porque o homem toma autoridade que Deus havia confiado a ele e entrega para a serpente. A partir de então, o diabo passa a ser inimigo do homem. E não apenas inimigo, mas adversário do homem. É importante a gente lembrar que o diabo, ele é inimigo de Deus, mas ele não é adversário de Deus. Deus não tem nenhum homem na terra, na face da terra, e nenhum ser espiritual que tenha condições de pelejar contra ele, porque o nosso Deus ele é poderoso e ele é soberano, né? Ele tem toda a autoridade e todo o poder, então nada pode contra ele. Mas a questão é que o homem ele pecou, ele tomou uma decisão de desobedecer a Deus e ele compartilhou essa autoridade com Satanás. Então, a partir disso, se instaura, né, um start, né, o pecado startou essa guerra, esse conflito. E a questão é que o homem pecou. Então, o homem precisaria resolver esse problema. Por isso que a promessa é que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, ou seja, está falando de Jesus que viria como homem e resolveria essa questão, tomaria de volta a autoridade, né, das mãos de Satanás. E assim foi que Jesus fez. Na cruz, Jesus ele completou a sua obra, ele tomou toda a autoridade, né, das mãos do diabo, e a sua morte na cruz, ela pôs um fim sobre o domínio do diabo. Agora, o que acontece é que isso foi uma obra que foi plena, mas nós, como igreja, ainda estamos num processo. Então, é aquilo que os estudiosos dizem já e ainda não. Por quê? Porque nós já recebemos a redenção, nós já fomos alcançados,
mas há ainda uma peleja, né? O diabo, nosso adversário, né? Como nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro, ele está ao nosso derredor, ruge como um leão, né? Buscando nos devorar. E a grande pergunta é como que nós vencemos essa batalha? Como que a gente alcança vitória sobre essa batalha? Uma coisa que é importante a gente aprender é que quando Deus olha para a serpente e ali Deus já sinalizou como seria ah, essa relação, porque ele disse assim, ó, você vai rastejar e do pó você vai se alimentar todos os dias, do pó da terra. O que é que alimenta Satanás? O que, que dá a ele vigor e força na vida das pessoas? É tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desonra a Deus, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, alimenta Satanás, né? Então, é importante a gente compreender o nosso papel para que a gente consiga vencer essa batalha. E é uma batalha diária, meus irmãos, é diária. É uma batalha de todos os dias. Como que a gente vence isso? Os dias são maus, está se intensificando. As ideologias, os pensamentos desse século, o aumento da iniquidade, né? Isso tem acirrado essa batalha. Mas há uma promessa também nos últimos dias que o Espírito Santo seria derramado sobre, né, a noiva de Jesus, né, sobre a igreja. E isso quer dizer que nós teríamos também toda a capacidade para resistir, para vencer. E eu quero aqui falar para você rapidamente sobre como que nós vencemos, né? Eu creio que a partir de um sacerdócio obediente. Porque a pergunta é, por que Deus estabeleceu sacerdotes? Qual era a intenção do coração de Deus ao estabelecer o ministério sacerdotal no Antigo Testamento, né? Que era uma sombra daquilo que viria. Eu penso que esse ministério sacerdotal já tem ali um propósito de restauração daquela comunhão que foi perdida entre o homem e Deus. Porque eu gosto muito de uma definição de 2 Crônicas 29:11, que fala ali que os sacerdotes eles eram chamados para estar diante do Senhor e ministrar ao Senhor. Então, um sacerdócio maduro, ele acontece quando nós, como filhos de Deus, entendemos, né? E é importante lembrar, né, que quando Jesus morreu na cruz, diz que o véu se rasgou de alto a baixo e todos nós temos acesso ao Pai. Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos sacerdotes, né? Lá no Novo Testamento, no mesmo livro que nós lemos aqui de Pedro, vai dizer que somos raça eleita, né? Nação santa, nós somos sacerdócio real, ou seja, todos nós somos sacerdotes. E o papel do sacerdote, em primeira instância, é estar diante de Deus, ministrar ao Senhor. Isso fala do motivo de Deus, que é o amor. Porque quando Deus criou o homem, irmãos, o trono dele está baseado, o reinado do nosso Deus, baseado nesse amor. Porque ele criou o homem, porque ele amou, né, o homem, e antes da fundação do mundo, escolheu o homem para quê? Para estar diante dele, irrepreensível de que jeito? Em amor, santo, em amor. Mas o trono
também está estabelecido em justiça. Por isso que a ordem de Deus, olha, não toque, não coma desse fruto. É para que o homem ele perseverasse e preservasse e crescesse no caminho da justiça. Mas o homem escolheu não perseverar e não preservar esse caminho da justiça. Mas em Cristo, a gente vê a restauração disso, porque Jesus cumpriu toda a justiça. E nele nós somos habilitados, né? Na verdade, diz que nele nós somos justificados. Mas o caminho da justiça é um caminho que ainda segue para nós. Então, em primeira instância, nós somos chamados a a estarmos diante dele como sacerdotes do Senhor, ministrar ao Senhor, estar com ele, restaurar aquela comunhão que foi perdida lá no Éden, onde todas as tardes Deus ele tinha comunhão com o homem. E Deus sempre quis essa comunhão. Então, o amor dele, ele nos chama para isso. Então, o sacerdócio maduro é quando nós zelamos por essa comunhão, atraímos a presença do Senhor, né? Essa é uma maneira de nós vencermos essa batalha, né? Estando na nossa comunhão com o Senhor, né? Mas existe um outro aspecto do ofício sacerdotal, que o sacerdote ele estava diante de Deus, mas o sacerdote também tinha um papel de purificação, né? A ação, o serviço dele também apontava para uma purificação. E essa purificação fala da nossa responsabilidade como sacerdotes de esvaziarmos toda a autoridade do diabo. Ou seja, o que isso quer dizer? Tirar a autoridade dele. É quando nós tomamos a autoridade do diabo e colocamos de maneira plena nas mãos de Jesus. Por isso, a palavra do senhorio de Cristo, do governo de Cristo, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo em obediência, em humildade, em sujeição ao Senhor, obedecendo a tua vontade, clamando: venha teu reino e seja feita a tua vontade. Assim nós temos autoridade para resistir ao diabo, porque a palavra diz lá em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o fugir de nós não é quando a gente bate o pé e manda ele sair, mas é quando nós nos sujeitamos ao Senhor, quando nós entregamos o nosso coração em confiança a Jesus e rendição ao senhorio de Cristo, elegendo ele como nosso rei, como o nosso soberano, como o nosso amo, como dono da nossa vida. Dessa forma, nós, de fato, meus irmãos, estamos fechando a porta na cara do diabo. A maneira mais plena, mais excelente de vencermos essa batalha nesse tempo é quando nós fechamos a porta na cara do diabo através da nossa obediência. A nossa sobriedade, a nossa vigilância tem que estar focada na nossa resistência à nossa carne. Por isso que Jesus disse que a nossa carne ela não aproveita nada, ela só alimenta o inferno, né? E nossa carne ela milita contra o espírito, mas nós precisamos crucificar, porque o que resolve a carne é a cruz. É quando nós negamos a nós mesmos, dia após dia tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. Dessa forma, nós estamos dizendo para Satanás: na minha vida você não tem autoridade, porque eu entreguei a autoridade toda na mão de Cristo. Ele é o meu Senhor e eu estou sujeito a Ele, né? E não só isso,
como eu falei, o sacerdote ele tinha um papel também de purificação. E a gente vê lá em 2 Crônicas, né, um texto muito conhecido de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ou seja, o nosso sacerdócio, né, Deus, ele também vai ter um desdobramento de santificação da terra, ou seja, onde nós estivermos, se nós atentarmos por esses princípios, nós vamos santificar a terra, nós vamos purificar a terra, por onde nós andarmos, nós vamos manifestar a santidade do Senhor. Por isso eu quero animar você com essa palavra, sede sóbrio, vigilante, submeta a tua vida, renda a tua vida ao governo de Jesus, e você vai resistir assim todo o intento do mal, e nós vamos nos fortalecer em Cristo, nós vamos nos fortalecer no Senhor e vamos suportar também o dia mau, as tribulações, e dessa forma o Senhor há de nos fortalecer, nos edificar e nos manter fundamentados num lugar firme que é na presença dele. Então fica na paz de Jesus e até a próxima.